Agora tomar um café na casa de Ronaldo. Quero só ver se ele tá aí. Ele tá aí, o carro dele tá aí. E aí, Ronaldo? É nóis? Tomar um café. Isso aí, tem alguém aí. Gustavo. E aí, vocês estão aí? Estávamos aqui falando de como o Gustavo chegou na igreja. Pois é. Pô, irado, hein? Um dia que ele quase derrubou a moto de David. E era aniversário de Regina. Você lembra disso? E era culto de jovens. Era culto de jovens, isso. Gustavo passou lá na frente e viu. E Fernando, o dia que ela chegou? Chegou ela, Leila, Roberta. Nossa, muitas pessoas já passaram, hein? Chega mais, negão. Vamos conversar, vamos falar. Tamo junto, pô. E como você chegou? Você se lembra? Você sabe como a igreja nasceu? Você sabe aonde a igreja nasceu? E você sabe por que Deus levantou esse ministério? Se você não sabe, participe dessa conversa. Sente à mesa, vamos tomar um café. Pois é, Gustavo. Rapaz, aquela época foi uma época complicada. Tivemos muitas lutas, muitas batalhas. É mesmo? É. Estávamos muito feridos. Vínhamos de algumas marcas de sistema religioso. Mas aquele período teve uma significância pra gente. E qual foi? Vamos ouvir. Vamos chamar os outros presbíteros. É verdade. Porque para cada um de nós teve um significado a igreja. E para hoje, para cada um de nós tem um significado. Tem um significado forte, marcante para nós hoje. Bom, para mim o início da igreja, dentro da minha visão, dentro do que eu senti, foi debaixo de muita dor. Nós estávamos, alguns da liderança, meio que entristecidos com alguns acontecimentos, feridos com a religião, feridos com o sistema religioso, mas chorávamos por dentro porque acreditávamos no chamado e começamos a nos reunir e um compartilhando com o outro da sua dor, da sua necessidade de continuar servindo e exercitando a sua fé na obra do Senhor. Então, iniciamos reuniões como se fossem células. E aí começou a acontecer tudo, onde nós começamos a ser curados uns pelos outros, um tratando o outro, um sendo amigo do outro e acreditando no chamado do outro, até que nós chegamos a uma definição que ou a gente morria por ali, ou então teríamos que tomar a responsabilidade de iniciar um ministério, nascendo do zero e sendo pouco acreditado. Um tanto quanto curiosa, que os irmãos me abordavam na rua, me convidavam para fazer parte da igreja, e eu sempre dava uma escapada nas respostas. Dizia que ia, mas não ia. Mas a verdade é que eu estava fugindo mesmo do momento que eu estava passando, afastado dos caminhos do Senhor, nesse contexto. Mas a minha chegada na Shekinah foi dessa forma, fraco, doente, distante de Deus, mas a Shekinah foi um papel importante na minha vida. É uma confirmação de que Deus tinha algo muito grande a fazer na minha vida e creio que Deus juntou homens também com o mesmo propósito, que Deus queria fazer algo muito grande.
Lá no início da igreja, aconteceram alguns episódios que confirmaram a vontade de Deus para que algo grande se cumprisse. E Deus me deu alguns sonhos, algumas visões que foram confirmando ao longo do tempo. Uma coisa que eu queria citar, que é muito importante nesse nascedor, que a igreja, antes dela abrir as portas como igreja, Deus me deu uma visão de um riacho que descia de um alto monte, mas um riacho, uma coisa pequena. E que nessa descida ele fazia muitas curvas, e curvas desafiadoras. Mas ao final havia um grande mar, um grande lago, uma coisa muito grande. Ele desaguava em algo muito grande. E aí isso veio a confirmar que essa igreja faz parte desse grande de Deus para os ministérios que aqui estão representados. Na verdade, o início dela começou para mim num chamado de Deus dentro do quarto, na casa do presbítero Cleito, onde nós adorávamos o Senhor, e ali Deus chegou um momento que nós entramos em Deus de uma maneira sobrenatural, e Deus confirmou ali o chamado, né? Nós começamos a chorar, o Espírito Santo veio sobre nós e foi confirmado ali o nosso chamado. E depois de um tempo teve um desdobramento prático. Depois de um tempo nós vimos a força desse chamado acontecer, não só na nossa vida como na vida de outros, porque a igreja, ela é essa junção maravilhosa de vários filhos que têm um chamado. Então começou dessa forma. Primeiro nossos corações dentro de um quarto, muita unção, poder de Deus, Deus falou conosco, e depois de um tempo ele aconteceu. Naquele período onde a igreja começou num terraço. Me disseram que eu não ia conseguir, me disseram não devia prosseguir, falaram tantas coisas negativas. Como eu estava dizendo, agora que você já se sentou e está à vontade, tome um café. Estamos falando um pouco da história da Shekinah. É verdade. Como a Shekinah nasceu? Éramos 4 casais em um terraço. A história é muito longa, sabe? Mas são muitas bênçãos. Deus fez coisas grandes no decorrer desses 5 anos. Mas nunca podemos nos esquecer do início, porque o início foi marcante. O nascimento desse ministério, para mim, significou a ressurreição do meu próprio ministério. Porque eu estava muito desanimado, muito ferido, mas Deus nos deu uma oportunidade e eu abracei essa oportunidade porque eu acreditei que ali dentro desse ministério eu seria curado, seria alcançado novamente pela unção, pela graça, pelo poder que há muito eu não estava vivendo. Vinha de um tempo de recuperação ao lado do pastor Léo, que significou muito também, não podemos esquecer dessa fase da minha vida. Agradeço muito ao pastor Léo. E então, nós nos reunindo, eu vi que havia uma possibilidade de acender a chama que foi acesa no meu chamado. E esse é o significado para mim, a ressurreição do meu próprio ministério. E o que significa hoje para mim, o ministério Shekinah, significa família. Pessoas que eu amo, que eu respeito, uma liderança que é mais amigo do que tudo, membros, discípulos que são maravilhosos. Tudo que tem acontecido no nosso meio tem alegrado muito o nosso coração e nós acreditamos que estamos no caminho certo para agradar o coração de Deus e entregar o melhor da nossa vida para Ele. Significa para mim, IEBS hoje, família. Hoje, a Shekinah significa para mim um divisor de águas na minha vida. Porque eu me descobri
quem eu sou, verdadeiramente, porque antigamente tinha um conceito de cristianismo, mas não era a profundidade do cristianismo e a prática de vivência do cristianismo. A partir do momento que eu conheci a Shekinah e as ministrações, as palavras que vinham do púlpito, realmente transformaram muito o meu modo de pensar, o meu modo de viver e o meu caráter. Um nascedouro, ela significou um nascedouro de algo muito grande. E hoje, eu considero que a Shekinah foi uma escola, uma universidade prática da vivência do Evangelho. Daquilo que Deus está fazendo em nosso meio. É uma universidade, é um aprendizado muito grande você estar lidando com uma igreja. No passado, foi a visão de um sonho, no início do cumprimento de um sonho. E hoje, eu percebo que, já mais amadurecidos em algumas áreas, a igreja ela é uma universidade que está nos ensinando a viver e a praticar, dar o exemplo e levar outras pessoas a entender o grande propósito da salvação. Hoje, na minha vida, tem a ver com um chamado específico, que pode ser, que hoje eu entendo que é na área do louvor, né? Na área da adoração. E eu tenho aprendido a cada dia a me submeter a essa vontade de Deus. E essa escola, ela não para, a gente aprende todos os dias, a cada dia mais adorar, render-se na presença do Senhor, praticando a adoração. E o mais lindo disso tudo é ter a possibilidade dessa universidade trazer outras pessoas para aprender junto desse Jesus, dessa caminhada tão linda que é o Evangelho. E isso é maravilhoso. Então, antes, a visão de um propósito, de uma coisa grande, e hoje, o cumprimento e o aprendizado de uma grande universidade que está nos levando a viver as bênçãos de Deus, a presença de Deus, e fazer outras pessoas também a viver isso aqui nessa terra. Aquele início, para mim, foi um divisor de águas, né? Já havia estudado, me capacitado para exercer o ministério. E aí, então, Deus pegou a gente ali e fez coisas maravilhosas. E vimos a mão de Deus trazer as pessoas, e as pessoas vindo, Deus confirmando o nosso chamado através de muita unção na palavra, no louvor, em tudo que a gente fazia era muito, muito simples, e porém muito carregado de unção, muito carregado do poder de Deus. Então esse início para mim foi marcante. Lugar onde mais eu manifesto o reino, né? O lugar onde eu passo a maioria do meu tempo cuidando de vidas, me preparando para cuidar de vidas. Então significa para mim, Deus, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e ali é o lugar da manifestação para mim do reino, onde eu vejo as coisas do reino acontecer com maior intensidade. Sempre tem alguns momentos que marcam, né? É verdade. Qual foi para você? Para mim, são muitos momentos. Os batismos são muito marcantes. E até o presente momento tivemos 4 batismos. Todos os 4 foram muito bonitos. Foram mesmo, né? Eu lembro. E o interessante é que eles foram uns bem diferenciados, bem peculiar, né? Cada um com a sua... Tiveram uma unção diferente, né? Cada um teve a sua particularidade. A presença de Deus foi derramada de uma forma diferente em cada um deles. Mas além dos batismos, tivemos muitas conversões que foram marcantes. Tivemos pessoas que foram levantadas no ministério, isso foi marcante. Tivemos perdas marcantes. Tivemos vitórias marcantes. Momentos marcantes. Um dos momentos marcantes dentro da IEBS para mim foi a consagração do Samuel, que foi o primeiro bebê consagrado nesse ministério. Aconteceu no mesmo dia da consagração do pastor Denner. Nós tivemos momentos maravilhosos, e um deles também foi quando nós adentramos o templo que estamos hoje,
E o versículo que veio ao nosso coração é o versículo que diz o seguinte: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, ficamos como os que sonham. E tivemos vários momentos marcantes, como o primeiro batismo, as primeiras pessoas que se converteram, um modelo como nós ganhávamos as pessoas para Jesus. O evangelismo era natural, o próprio Espírito de Deus atraiu famílias inteiras para esse lugar, por meio de nós, e que marcou a nossa vida. Pessoas que têm caminhado conosco e marcado a nossa vida. Nesses 5 anos de ministério, os momentos mais marcantes foi quando foi introduzida na igreja Cura Interior. Um livro chamado Uma Visão de Cura, onde todos nós estávamos reunidos com o mesmo propósito de curar as mazelas das nossas almas e revelar uns para os outros as nossas fraquezas, independente do cargo que existia na igreja, que exercia na igreja, se era liderança, se era ovelha, se era apenas porteiro da igreja. Esse programa de cura foi um divisor de água na minha vida. Foi muito marcante. Eu sou uma pessoa cura interior, pós-cura interior. Então foi um fato muito marcante na minha vida. Outro fato marcante foi a perda do nosso irmão Wander. Isso marcou demais a nossa vida como igreja. Estava sempre no nosso meio, sempre no nosso dia a dia. Perder esse irmão foi marcante para mim, doloroso, um fato doloroso, marcante, mas um fato importante como igreja que fez a gente crescer muito no cuidado. Os momentos mais marcantes, eles têm a ver com o crescimento de várias pessoas em nossa volta. A gente vê pessoas se desenvolvendo dentro da igreja, nascendo no Evangelho, ver pessoas se convertendo e, particularmente, ver o desenvolvimento de algumas pessoas no Ministério de Louvor. Pessoas que antes não tocavam, não cantavam e hoje tocam, cantam, ministram e têm o mais importante de tudo, têm a unção de Deus e a presença de Deus. Então eu quero deixar o destaque que isso me impressiona, o que Deus está fazendo na vida das pessoas, que isso me dá assim, me dá confirmações de que a gente veio para isso, de que o Senhor está nos direcionando para formar outras pessoas, né? E o que marcou muito na minha vida foi ver, por exemplo, minha irmã, ela ministrando na igreja, uma pessoa que era mais fechada e resguardada, e ela ministrando ao Senhor com unção, com uma voz abençoada. Eu cito ela, mas tem outros ministérios também que o Paulo poderia citar. Mas ver isso acontecendo marca muito na nossa vida. Então, um momento mais marcante, na verdade, os momentos mais marcantes foi onde Deus trouxe sobre nós uma unção de cura, né? A gente percebeu que aquele bálsamo de Gileade vinha mesmo com intensidade, né? A gente ministrava muito sobre cura interior, continua ministrando hoje. Mas ela teve esses momentos marcantes, né? Onde pessoas depressivas começavam a vir e a gente pôde ver essas pessoas sendo libertas desses cativeiros da alma, onde nós podemos ver as pessoas sendo libertas dessas doenças psicossomáticas, então foi maravilhoso isso, onde Deus levantou uma geração, curou uma geração e a gente pôde participar. Pois é, tá muito gostoso. É bom lembrar dos velhos tempos. Sabe, às vezes eu fico pensando assim, como que vai ser o futuro, né, da igreja. Eu fico viajando, né? Eu tenho tantos planos, tanta visão, assim. E pra você? Eu já pensei nisso. Já pensei no dia em que meus netos vão estar no Shekinah. Já pensei no dia em que meus bisnetos estarão levando a Shekinah à frente.
Agora, sonhos para Shekinah nós temos. Um dos meus sonhos é ver ela crescer e ficar conhecida nacionalmente como uma igreja que transforma e cura. Uma igreja simples. O meu sonho é que ela continue nessa unção da simplicidade. Futuro de glória. Muito crescimento, muito amadurecimento, muito crescimento numérico, muito crescimento espiritual, abertura de muitas congregações, o envio de missionários, o cuidado com famílias, ministérios saudáveis, ministérios fortes, para que a gente consiga alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é alcançar o perdido, cuidar daqueles que necessitam e principalmente cumprir o ID na nossa Jerusalém, que nós possamos ser voz profética para a nossa geração hoje. Os sonhos que eu tenho para o futuro, para Shekinah, é que nós como igreja verdadeiramente manifestaremos o reino de Deus para a nossa geração. Verdadeiramente cuidar dos perdidos, verdadeiramente ser uma igreja impactada pelo poder sobrenatural. Imagina uma igreja muito grande, um lugar muito grande, muito abençoado, muitas pessoas sendo atingidas pela simplicidade, pelo mover do Espírito, pelo poder das ministrações e atingindo muitas pessoas no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, da nossa nação. Acredito que no breve futuro esse avivamento irá nos achegar. Esse avivamento irá nos contagiar. Como igreja, viver o reino de Deus de forma prática, no dia a dia, no amor, no respeito, no crescimento mútuo, influenciando e impactando a nossa sociedade. Esse é o meu sonho. Eu sonho uma igreja simples, como ela tem sido, e arrebatando muitas vidas. E muito mais vidas do que tem arrebatado, eu vejo. Resgatando vidas do inferno com simplicidade do Evangelho, com a verdade do Evangelho e uma verdade prática do Evangelho, através do exemplo, através da unidade, da comunhão. E eu sonho que essa igreja cresça nesse sentido, que muitas vidas virem para Cristo e viver esse Evangelho simples, esse Evangelho prático e o poder de Deus atuando e operando na vida das pessoas. O meu sonho é que essa igreja seja conhecida como um lugar de avivamento, onde as pessoas vão se encontrar verdadeiramente com Deus, não com um sistema religioso, mas vão se encontrar com o Pai, onde ali elas vão ter o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, vão retornar para a palavra de Deus, retornar o seu coração para a palavra de Deus. Então, o meu sonho é esse, que a gente ganhe muitas almas para Jesus, que seja, que a gente construa com as nossas vidas, com a junção desses chamados, de tudo isso que tem acontecendo, um lugar de manifestação do reino. Já tem acontecido, mas eu creio que vai acontecer com maior intensidade desses anos que estão por vir, em nome de Jesus. É isso que Deus tem falado. Às vezes eu fico imaginando o que a gente pode sim deixar, né, para a geração futura que está vindo, o que a gente pode deixar de melhor, né, para a geração que está... Falando em geração futura, as próximas gerações, nós vamos deixar um legado para eles. Que legado será esse? Qual legado nós vamos deixar? Eu penso que eu vou ensinar e instruir meu filho e meus filhos na fé em trilhar esse caminho que nós trilhamos. Continuar nesse caminho que a Shekinah está lá. Eu acredito que eu estarei aqui para ver as próximas gerações. Eu vou estar com meu pai.
E quando eu for com meu pai, eu preciso deixar para as próximas gerações um legado de trabalho, um legado de confiança no Senhor, um legado que faça eles olharem para a história e olhar para a gente, olhar para esse momento, olhar para esses 5 anos de Guedes, o mover de Deus, a sede de Deus, a fome da palavra de Deus. E Guedes, a palavra que edifica, unção que se renova. A palavra sempre vai nos edificar e a unção sempre vai se renovar. É isso que eu quero deixar com você. Uma busca de palavra que edifica e uma busca de uma unção que se renova. E você? O que você quer deixar para as gerações futuras? O que você pensa em deixar para os seus filhos? O que você pensa em deixar para os seus netos? O que você pensa da sua igreja, da Batista Shekinah? Como está sendo a história da Shekinah para você? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele, o mais ele fará. Deus abençoe a todos. Hoje, você faz as suas escolhas. E amanhã, elas fazem você. Então, quando vocês forem escolher, escolha o Senhor Jesus. Escolha os caminhos retos do Senhor. Escolha o amor. Escolha o respeitar. Porque essas escolhas, com certeza, farão de você uma pessoa digna na sociedade, farão de você uma pessoa abençoada no seu lar. Aonde quer que você for, será reconhecido se fizer as suas escolhas pautadas em Jesus Cristo, nosso Senhor. O maior objetivo, ou o único objetivo que nós precisamos ter na nossa vida é a cada dia mais conhecer e prosseguir em conhecer aquele que é o autor e consumador da nossa vida, Jesus Cristo de Nazaré. E esse relacionamento ele é contínuo, ele é permanente e é eterno. E eu deixaria o conselho de que vale a pena abrir mão de tudo nesse mundo por causa desse Jesus Cristo que pode ensinar e pode nos fazer viver as melhores e maiores bênçãos que existem aqui na terra e ainda a maior bênção que um dia está lá com ele, adorando ele, exaltando ele lá no céu. Eu deixaria que a maior presente que nós adquirimos em Cristo é a salvação. Então que você que está ouvindo agora, você que está vendo esse vídeo, possa entender que o maior objetivo da sua vida é conhecer a Cristo Jesus, o seu Salvador. E Ele vai te fazer viver as bênçãos que Ele tem para você, em nome de Jesus. É uma frase para a próxima geração, né? Conhece o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Conheça Jesus, conheça a cruz do Calvário. Esse Deus esquadrinha o seu coração, o ame com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. A Bíblia diz que o povo que o conhece, o seu Deus, se torna forte e faz proezas. Então, daqui 5 anos, daqui 10 anos, vocês vão estar vendo esse vídeo, conhece o seu Deus, o ama, o respeite, o tema, e o sirva com todo o seu coração, toda a sua alma. É isso aí.